A gente começa esta edição com uma boa notícia. Os estudantes da UFERSA que estavam em Israel para um intercâmbio chegaram em Mossoró na noite do último sábado. A nossa equipe conversou com um deles e mostra agora as impressões e também a felicidade de poder voltar para casa. Ele mesmo me deu a notícia. A gente estava em casa, trabalhando como sempre. Aí meu telefone tocou, eu fui atender. Quando eu atendi o telefone era ele, né? Ele fez uma chamada de vídeo, né? Ele me deu a benção, né? Eu abençoei, fez: mãe, eu vou lhe falar antes que a senhora saiba por terceiros. Aí eu já fiquei assim, disse: o quê? Aí ele disse: mãe, é porque assim, em primeiro lugar eu estou em lugar seguro, eu estou seguro, né? É porque começaram a acontecer uns ataques aqui em Israel, né? Aí eu disse: meu filho, como é? Ele fez: justamente, mãe, mas eu liguei só para dizer à senhora que eu estou em um lugar seguro, para a senhora não se preocupar. Foram dias de medo para familiares aqui no Brasil e também para Chagas, lá do outro lado do mundo. O estudante retornou para casa no 4º voo da Operação Voltando em Paz, responsável por repatriar os cidadãos brasileiros que se encontravam na região de conflito no Oriente Médio. É um medo que, para nós brasileiros, é atípico. Ninguém imagina passar por uma guerra. Então, e apesar de estarmos longe, e claro, isso a gente só ficou sabendo quando a nossa chefe começou a conversar com a gente. Ela explicou que o local que nós estávamos era seguro. E isso foi justamente no momento antes de eu ligar para os meus pais para informar eles dessa situação. Então, ela falou que nós estávamos longe e que estávamos seguros. Mas a situação do país era instável. É uma guerra. Exatamente. Então, assim, a gente sentiu essa insegurança. Mas até o momento nós não tínhamos notícias, por exemplo, da repatriação. Mas de início foi isso. Chagas é estudante do 8º período do curso de biotecnologia, já bem pertinho de concluir a graduação. E essa foi a primeira experiência de viagem internacional. O local onde ele e o colega estavam fica a 200 quilômetros de onde os ataques aconteciam. Foram 10 dias até conseguirem voltar ao Brasil. Como é que foi, Chagas, voltar para casa, pisar no Brasil, principalmente aqui em Mossoró, e rever sua família? É uma sensação de alívio, né? De paz, já que aquele país, infelizmente, está em guerra. Voltar para casa foi a opção mais sensata que nós tivemos. A aeronave deixou o aeroporto em Tel Aviv na noite da última sexta-feira, chegando aqui no Brasil no sábado. Segundo o estudante, os 2 universitários, pesquisadores, receberam todo o apoio da UFERSA para que a repatriação pudesse acontecer. A UFERSA, ela nos acompanhou em todo momento e não nos deixou só em nenhum momento. Quando aconteceu a guerra, o início da guerra, novamente eles reafirmaram o compromisso deles que eles tinham com a gente, que é aluno e pesquisador da universidade. Então, assim, no primeiro momento da repatriação, a gente solicitou por conta própria, mas depois que a gente não conseguiu nenhuma resposta concreta, se teríamos a possibilidade de ser repatriados ou não, foi que a gente solicitou esse apoio da universidade, já que a universidade já tem um histórico de relação com a embaixada israelense. E aí, por meios formais, a universidade mandou um ofício para a embaixada informando que nós queríamos ser repatriados. E aí, por conta disso, acabou que nós entramos na lista de espera. Então, esperamos alguns voos sair primeiro, porque, obviamente, existiam pessoas que tinham prioridade para sair no país, né? Pessoas que estavam nos conflitos. Mas depois, no 4º voo, foi quando surgiu vaga para a gente. O Itamaraty a embaixada entrou em contato com a gente e solicitou que a gente fosse até o local para ser recebido, para ser repatriado. Agora, os planos por parte do pesquisador Chagas é manter a paz e aguardar as oportunidades. Vontade de voltar no momento não existe, obviamente. Mas como foram oportunidades muito boas que nos foram ofertadas, quem sabe em um futuro, um ano depois, quando tudo isso se resolver, se isso resolver, existe sim essa possibilidade de retorno, mas não para morar, mas para ter uma experiência, por exemplo, para concluir o estágio que a gente deixou em aberto. Essa é a sensação no momento, mas eu estou muito bem no Brasil.